o que está sendo transmitido. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom o tamanho? Deixa eu ver se eu consigo crescer, aumentar um pouco mais aqui. Melhorou. Tá Tá melhor. dando para ler legal? Dá para aumentar mais um pouco. Se conseguir aumentar mais um pouco, para quem está no celular, talvez seja melhor. Uhum, ótimo, Mais do que isso, corta ótimo, as beiradas da folha. tá ótimo. Eu não consigo ver exatamente o que está transmitindo aí, tá? Eu vejo num quadradinho pequenininho o que está transmitindo, eu vejo só a minha tela. Mas eu trabalhei com os três, os três não, os quatro, né? O prefácio do Wilson Garcia, a apresentação da professora Ângela e depois a introdução do Luiz, e aí os capítulos, o capítulo um item um e 1.2. Então, no prefácio, me chamou a atenção que o próprio Wilson ele identifica que existe que o espiritismo é uma doutrina espírita progressista, mas que poucos dentro do espiritismo realmente são progressistas na sua no entendimento que ele, Wilson, entende como progressista, né? E ele coloca aqui os dois aspectos que ele considera importante: a que decorre da presença e participação dos espíritos e que implica na atuação de seres humanos encarnados, né? Então, isso é de igual importância. E o espiritismo, ele no Brasil, principalmente, como ele tem um viés religioso muito forte, ele se preocupa muito mais com a participação dos espíritos do que a atuação dos seres humanos. E coloca como se a atuação dos seres humanos tivessem parado com Kardec, ou, no máximo, alguns trabalhos posterior a Kardec. E aí cria-se aquela ideia de ser fiel a Kardec ou não fiel a Kardec quando começa a discutir os assuntos. Ele chama a atenção, né, que existe essa falsa noção que somente os espíritos superiores tiveram atuação na publicação das obras, e quem lê, por exemplo, a Revista Espírita tem milhares, centenas de casos de espíritos comuns que estão ali se manifestando, mostrando eles, mostrando o que eles passaram. Recomeça, não precisa. Agora que começou a gravar, né? Bom, então, esse equívoco, né, é predominante no Brasil, principalmente devido à religiosidade que é dada ao espiritismo, que somente os espíritos superiores participaram da obra, e não é verdade. Na obra tem vários espíritos do nosso nível, né, ainda errante em mudo de prova e expiações, que dá o seu depoimento ali. E em cima desses depoimentos, Kardec escreve muita coisa. A Gênesis, por exemplo, tem muita coisa escrita em cima dos depoimentos desses espíritos, digamos assim, ainda sofredores. O Céu e o Inferno ele é totalmente escrito com base nos depoimentos dos espíritos encarnados, dos espíritos errantes ainda em processo de reencarnação na Terra. E aí ele comenta também que os livros da doutrina, né, os
principais livros da doutrina carregam a marca de conhecimento e cultura da sua época. Isso a gente viu muito ano passado, quando a gente estudou o Contextualizando Kardec do Elias. Muitos termos usados por Kardec nós temos que ter cuidados hoje. E poderíamos substituir-los, por exemplo, fluido, poderíamos substituir por campo eletromagnético, não fluido magnético. Então, são coisas que a ciência já demonstrou que ocorre realmente e que influencia realmente. A gente sabe que existe uma influência eletromagnética de célula a célula, não só das células neuronais, mas todas as células elas sofrem processo eletromagnético. Alguém está com o microfone aberto, por favor? É, gente, é porque a Lavínia entrou, cada vez que entra, ela avisa que está Ah, tá. gravando. Uhum. Então, os avanços filosóficos e científicos, eles têm que ser levados em conta no estudo do espiritismo hoje, né? E o próprio Kardec chamou atenção a isso, né? E que o espiritismo se compromete com o progresso científico. Esse livro, né, Fundamentos para uma Afonso, Teoria você está Social. vendo que a Bebete levantou a mão? Ou só eu que Não, vejo? agora sim, agora ela apareceu na minha Ah, tela. tá, tá. Bebete, diga lá. É, ele está trazendo uma coisa inteiramente nova para a época do Kardec, né? Onde não existia ciência social, psicologia, nada disso. Então, eu já vi ele falando que a questão da escala espírita é um absurdo, porque não se deve falar elevado, superior, inferior, são espíritos. Porque, em termos de ciências humanas e sociais, não se classifica por esse tamanho, né? Mesma coisa dizer assim, o índio é menos do que eu, porque eu sou culta, eu estou na cidade, eu estou no urbano do mundo aqui. Não posso dizer isso. A vivência cultural histórica dele é totalmente diferente da minha. Eu não posso chamar ele de inferior a mim, por exemplo, né? E um Não, outro comentário e como seria espírito, ele pode estar até superior a gente, né? exato. Ele pode estar vivendo naquela situação justamente porque ele está numa condição superior e ele pode se permitir ele viver ali. Mas diga lá, outro comentário. Outro comentário é que eu fui fazer, eu tive um momento de insanidade, eu fui fazer o Evangelho Redivivo na FEB. E aí o professor abriu a aula inicial dizendo que o Espiritismo era progressista. Aí eu falei, olha que legal, que coisa moderna, né? Aqui em Joinville a gente nunca tinha ouvido falar disso. Mas escuta aqui, o progressista se refere a olhar mais para o coletivo, menos para o individual? É uma questão assim, se a gente estivesse no Brasil, seria uma coisa mais à esquerda do que à direita? Olha, eu só não fui convidada a sair porque é uma pessoa muito educada, porque causei na aula aquele dia. Porque não é como ele está dizendo ali. O Kardec colocou a proposta progressista, mas a maioria não entende dessa forma. O Kardec, o progressista, para ele, na época, estava ligado ao progresso material, não ao que nós chamamos hoje de progressista, que é aquele que está voltado ou mais preocupado com o bem-estar social como um todo, né? Então, são visões, é uma mesma palavra, mas que dão visões bem distintas. Uhum. Kardec entendia que os índios eram inferiores ao Uhum. homem branco, mas, inclusive, na época dele, se discutia se o negro poderia evoluir para o espírito superior, enquanto fosse negro. E ele tem um texto na Revista Espírita que ele contesta isso, que ele coloca, não, o espírito é espírito independente da cor, da sexo e de onde ele nasceu. Ele é bem claro nesse sentido. Então, nesse sentido, ele era progressista no nosso termo de hoje.
mas não sim. no termo que ele mesmo entendia como progressista na época. Ótimo esclarecimento, obrigada. Não sei se se esclareceu realmente, mas é um cuidado que nós temos que ter na leitura de Kardec, das obras espíritas, principalmente do final do século XIX, começo do século XX, que a mentalidade era muito diferente. Então, o eurocentrismo vigente na época é muito forte. O, o europeu considerava o chinês atrasado. E a gente sabe que o chinês tem muito, muito mais tempo de vivência cultural do que tem o europeu. E não quer dizer que o chinês não praticava horrores sociais muito grandes, enormes na época. Mas mesmo com essa prática, eles tinham, sim, uma mentalidade muito superior, uma vivência social e cultural muito superior ao europeu. Só fazer um comentáriozinho sobre esse termo. Assim, embora eu adore dizer que o espiritismo é progressista, né? Acho, até por conta acho que a vertente aqui da grande maioria de nós, mas eu particularmente acho que o melhor termo seria dizer que o espiritismo é progressivo e não progressista, né? É, Progressivo no sentido de que ele tende a um caminho, né? Ele está sempre a caminho, sempre evoluindo, sempre se dirigindo, né, à frente. Porque aí você É, o, também, de uma certa forma, você dissocia dessa questão política, né, de progressista. Aham. Eu acho assim, Não, eu adoro dizer interessante, que é né? progressista, até para puxar a sardinha, né, a brasa para É. nossa sardinha. Mas eu Agora, acho que, semanticamente, talvez dizer que ele é progressivo seja mais elucidador, né? uhum. O próprio Signati, lá na frente, ele comenta que o progresso para Kardec era linear e crescente. E Isso, nós sabemos hoje que o progresso não é necessariamente linear, né? Hoje nós temos o espírito não retrograda. Não, ele não retrograda no total, mas ele pode praticar atos maus, atos ignóbeis, mesmo estando bastante adiantado. Certo? Como tem o véu do esquecimento, ele pode vir aqui e praticar um ato que ele vai precisar purgar, entre aspas, aí, mais para frente, na própria existência, geralmente, ou em existências superiores. Lúcia, aliás, Lúcia, hoje é o Dia Internacional do Felino, então. Pois é. Então eu me sinto também. Mas o meu gato é com dois T's. Meu pai falava assim, é dois T's para não perder o rabo. Ele brincava. O que eu estava querendo colocar é que assim, o espiritismo, eu acho que ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Ele não é uma coisa estática, igual, né, tem um Alcorão e tal. E a maioria e nós, humanos, gostamos de dogmatizar. Isso que eu acho que a filosofia espírita é tão bonita e é tão densa. E o que acontece, não sei no resto do mundo, mas aqui no Brasil, as pessoas dogmatizaram, tem que fazer o evangelho no lar, tem que não sei, sabe assim, criando regras, né? E outro dia mesmo eu vi uma pessoa que é progressista e tal, estava num grupo é, de um grupo de estudo e tal. Eu não sou espírita, né? Eu sou estudante, tá? Mas eu acho que de todas as filosofias, né, é a que mais explica o pulsar da vida e até determinadas coisas que acontecem que são tão, né, que incomodam tanto que a gente pensa assim, a doutrina, o espiritismo explica isso. E aí dá um certo consolo. Realmente, falar que é uma filosofia consoladora eu acho que cabe. Então a pessoa chegou e falou assim: você não pode ficar fazendo crítica. Eu estava fazendo uma observação sobre uma questão, e aí a pessoa falou: você não pode fazer essa crítica porque é, é, é,
o livro foi escrito, Kardec, só espíritos superiores que escreveram o livro dos espíritos. Eu fiquei chocada, sabe, dela ter falado isso, porque eu estou lendo Signares e falei, nossa, aí eu falei, nem vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão, porque é uma pessoa que é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa progressista, entendeu? Então, assim, mas quando você vê que isso tudo é fruto, que eu vejo, né? Porque eu, do lado de fora, o que que acontece? Das pessoas que foram criadas, né, foram educadas dentro da doutrina espírita e dentro dessa filosofia da FEB. Então, você acaba ficando meio embotado. Olha os livros que o Kardec escreveu, nem lê revista espírita, só pega o Pentateuco, que adoram, até isso é uma coisa meio de colada do Talmud, o Corão, só falta falar o Corão espírita, sabe? Assim, a Bíblia, sabe? As pessoas querem transformar uma filosofia bonita que explica, né, numa uma coisa, né, de botar qualquer um dia desse, vamos botar até sei lá, um símbolo lá em cima dos centros espíritas para dizer que é um templo, né? Era isso essa observação que eu queria fazer. É um Então, viva desabafo, o né? Porque Signates. Signates foi muito feliz nessa filosofia, é, nesse livro. Eu acho muito, me dá muito consolo e vejo lá que ele para não está frente, sozinho. na introdução, ele se classifica como ex-espírito. Exis, Ex-espírito. é muito bom essa colocação. Então, justamente ele passou por isso que você comenta aí, É, de se sentir injuriado com uma posição dogmática de quem ele julgava ser progressista, né? é, Agora, o Evangelho do Lar é um, ele não vem da doutrina, né, de Kardec, ele é posterior, ele praticamente foi reforçado muito com Chico. Agora, se nós pegarmos a história na Igreja Católica, o São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele coloca que um dos pilares da humanidade é a oração. Então, isso, inclusive, justifica esses grupos de freiras, isolados em oração. E não é só na católica, né? O budismo, existem lugares de isolamento, várias religiões praticam esse tipo de coisa. Então, o Espiritismo veio trazer a, essa, esse conceito de um dos pilares que segura a humanidade, a oração, eu acredito que seja, e utilizou do Evangelho do Lar, que foi um livro psicografado por Chico, pelo espírito Lúcio, né? Neo Lúcio, agora não lembro o nome, é coisa assim. É, e que é uma maneira de levar ao espírita a praticar a oração, pelo menos com uma certa frequência, no caso, semanalmente, né? Ter um tempo para ele se dedicar à oração e, consequentemente, um tempo que ele vai se dedicar a Deus naquele período da semana. Faz mas, bem? Faz. não, então, assim, Foi. não, Agora, a oração, dogmatizar isso, eu concordo contigo. a Dogmatizar isso que é o oração, problema. a oração eu acho fundamental. Isso me ajudou muito quando eu frequentei durante um período uma casa espírita. Esse conceito de orar, entendeu? Foi uma coisa que foi muito, me potencializou muito, mudou muito a minha vida, mudou muito. Então eu sou totalmente adepta de eu estou sempre orando na hora que eu deito, quando eu me levanto, eu tenho esse hábito, entendeu? É uma coisa que eu acho fundamental. Eu estou dizendo que uma coisa é você estimular, outra coisa é você colocar que você é obrigado. Quando falaram isso, acabou para mim. Falei, não,
obrigada, né? Eu já me senti já ajoelhada, você tem que ajoelhar, você tem que, né, tomar hóstia, não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas fora isso, eu acho assim, é fantástico, né, o trabalho do Kardec e como é bonito, né, o trabalho dele, como isso consola a gente, tem muito mais resposta do que qualquer outra filosofia, né? Vou colocar assim. Continuando aqui, o Wilson Garcia coloca que é um livro que deve ser estudado e não lido. Pessoal, Letícia, eu não sei levantar a mão. já levantou. Se você tiver com a câmera aberta, a gente te vê. Tá bom. Não, sabe o que aqui em Caldas, eu fui convidada aí numa casa espírita aqui, e eu vou dizer para vocês o nome dela. Fraternidade Espírita Cristã Porciúncula da Luz. Quando você entra, tem a réplica de uma igrejinha, que é a Porciúncula, que tem lá em Assis, uma igreja Uhum. católica, que faz uma espécie de hallzinho para você entrar na casa. E eles têm um discurso, desde o palestrante, desde as práticas que são colocadas lá, que você fica esperando que alguém vai ajoelhar e vai fazer o sinal da cruz. Então, quando você fala assim, né, eu adoro, para mim, assim, a espinha dorsal de mim, assim, na minha história, é a oração que fez toda a diferença na minha vida. Eu falo que eu sou uma velha rezadeira, né? Então, eu fico assim. Como que uma pessoa que cresceu, que viveu, que vivenciou, ela não faz nem sentido para ela a questão de dogmatizar alguma coisa. Ela nem para pensar naquilo ali que está acontecendo, né? E eu vejo que muito entre as pessoas com quem eu estou convivendo, Fechou seu microfone. Está conseguindo abrir? Ela não está conseguindo abrir. Fechou o microfone, Letícia. Aí, abriu. tá. Aí. Então, assim, entre as pessoas com quem eu tenho conversado, eu sinto que tem uma coisa assim, mas se não é para ser religião, se não é para ter ali a oração, o culto do lar, parará, eu vou fazer o quê? Percebe? Que deu um vácuo, Uhum. sabe? Eu tô vendo essa conversa acontecer com muita frequência. E em Eu, alguns momentos você consegue falar, explicar melhor assim a questão de como é se sentir dogmatizando, fazendo com que aquilo seja como a colega acabou de falar, uma obrigação, né? Na minha família foi durante muitos anos. Até hoje eu tenho meu culto com meus filhos, cada um mora numa cidade do país e a gente tem o nosso cultinho semanal, que a gente conversa desde que eles eram pequenininhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também, que a gente está tirando o chão e não está pondo nosso tijolo embaixo, sabe? Eu uhum. penso que isso tem acontecido. E eu vou lá na igrejinha, sabe? Fico meio constrangida com o que acontece lá, mas eu tenho ido. Bom, eu gosto de orar em igrejas. Eu acho Eu que já não gosto, talvez eu seja a sinto minha. o ambiente da igreja. Sempre que eu vou numa cidade nova que eu não conheço, eu vou procurar a catedral ou a matriz, e eu gosto de orar em igrejas. Minha mãe também, mas eu acho que eu fui daqueles espíritos que foi tão serviciado assim na época da Inquisição que eu tenho horror. Não, eu também gosto. Você sabe que uma construção aqui que é uma das mais antigas aqui do Brasil, que é o Convento da Penha, né? Uhum. Então, eu gosto tanto de ir lá, porque fica, né, na Penha, fica lá em cima mesmo. Então, é um passeio que eu faço e gosto de chegar lá e que eu gosto muito da figura de Maria, né? Nossa Senhora, eu gosto muito. Eu vou lá conversar com Maria e é um lugar que eu me sinto, que eu falo, é um lugar de ver Deus. Tem alguns lugares que são lugares para mim de ver Deus, né?
E aí eu gosto também tem essa mania. Quando eu chegar, quando eu chego num lugar, a primeira coisa que eu vejo uma igreja, eu tenho que ir lá fazer uma oração lá. Eu sinto, tem uma energia que eu gosto. Mas continuando aqui, tanto o Wilson comenta, depois lá na frente o Luiz comenta, que esse livro ele está sujeito a ser criticado. Ele aceita a crítica, assim, quem quiser escrever para ele, ele comenta lá na frente de que tem um blog, mas no exemplar que eu tenho, pelo menos, não aparece esse blog. Então, depois a gente vai, quando ele vier na primeira vez conversar com a gente cobrar isso dele, que qual o blog, se ainda existe esse canal de bate-papo em relação a esse livro. Essa teoria é uma teoria ousada, né? Mesmo para os tempos atuais. Opa, passou. Principalmente porque as próprias teorias sociais elas são complicadas, né? Porque o ser humano ele não é difícil você parametrizar o ser humano em termos sociais. E quase todas as teorias que nós conhecemos, elas têm essa tendência de criar esse parâmetro. E, uma coisa que ele coloca aqui que eu achei interessante, que o ser humano, sua condição gregária, né, ele depende da vida em sociedade para evoluir. E eu gosto sempre de dizer que intimamente você pode procurar estudar, procurar se conhecer. Agora, a evolução, o progresso, não conseguimos efetuar o progresso se não for em sociedade, porque a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E nós não podemos exercer a caridade se não for com o outro, se não tiver o outro para que nos dê a mão, ou aquele para quem nós vamos dar a mão para elevar, não é possível praticar a caridade. Então, o progresso ele depende da comunidade. Cada um vai no seu passo, cada um vai no seu ritmo, mas é social. Ele depende dessa vida social. E ele, agora, o Wilson comenta aqui, né, que a evolução do ser espiritual se dá em regime de não se dá, né, em regime de intimidade, como a reforma íntima apartada do social. Então, o individualismo espírita que rege no espiritismo brasileiro, que você consegue o progresso pelo regime de reforma íntima. A reforma íntima é necessária, só que o progresso vai ter que ser realizado em sociedade. Não adianta você tentar se reformar, tentar se convencer de que o jeito certo é ser assim, mas na hora que está numa situação social, por qualquer coisinha, estoura e perde o controle. Então, essa prática de convivência social é essencial para a evolução da humanidade, qualquer que seja a visão religiosa que tem. Daí ele coloca que o Signatis apresenta a visão espiritual como sociedade política, teoria social com alicerce da visão de que a aspiração e prática devem coexistir harmonicamente. Uma visão diferente das demais religiões, né? Que é uma alma que dispõe de um corpo, e não um corpo que possui alma. Se a gente pega as religiões cristãs, tanto católica quanto as protestantes, né, as evangélicas, elas colocam que o ser humano é um ser que possui alma.
O espiritismo vem dizer o contrário. É um espírito que está encarnado temporariamente naquele corpo. Então, a vida ela é imortal, mas o corpo não. O corpo morre e o espírito vem em outras vidas, em outras existências, tem um período de aprendizado encarnado e o período de aprendizado desencarnado. E, e, ele chama aqui da questão do ser interexistencial, que é proposto por Herculano Pires, que, aliás, é um texto bastante profundo e bastante pesado, e em contraponto ao ser existencial de Sartre. O ser humano ele existe porque pensa, porque tem sentimentos, enquanto que o Herculano diz, não, o espírito existe, ele tem os sentimentos, tem os pensamentos e pratica isso quando encarnado. Então, o Signatti conclui, né, o Wilson traz a frase que o Signatti usa, né? O ser existe sob dois vieses, no corpo denso da matéria planetária ou no corpo sutil da matéria cósmica. É o mesmo ser que existe nessas duas situações. E Signatti vem propor dar uma atualidade contemporânea ao pensamento de Kardec, as suas propostas e teorias, tendo como subsídio o atual estado da arte das ciências sociais. Então, o Signatti ele parte do espiritismo, mesclando as ciências sociais para trazer esse pensamento inovador que ele traz aqui. Na sequência, a doutora Ângela ela faz uma apresentação onde ele comenta a percepção que ela tem da personalidade inquieta do Signatis, né, extremamente preocupado em aprender muito e refletir sobre aquilo que tá aprendendo, suas reflexões, constante transformação com esse aprendizado, e isso causou ao Signatti algumas desavenças com amigos e com parceiros de trabalho. Mas ele procura... A sensação que eu tive quando lia esse texto da Ângela, da professora Ângela, é que o Signatti deve ser aquele cara super sincero. E sinceridade demais é falta de educação da porra, né? Então, acho que o Signatti, ele talvez na época que ela está comentando é isso, que ele era firme nos seus propósitos, mas aceitava discutir, conversar as suas teses e aceitava que alguém viesse propor uma rediscussão da sua tese. Ela repete aqui que a obra deve ser estudada e criticada a partir dessas novas abordagens e argumentos. Alfonso, Oi. tem um caso interessante do Signatis, de ser assim que teve uma reunião científica na casa dele com os temas do espiritismo, né? Então, alguns intelectuais reunidos, e a sogra dele, na época, que era protestante, estava na casa dele e escutou a reunião todinha. Aí, no outro dia, no café da manhã, ela virou para ele e falou assim: Ô, meu filho, por que você é desse jeito? Você é tão inteligente, você tem uma falta de sossego no seu espírito. Você tem que quietar essa mente sua, você é muito inquieto, você é muito desassossegado. Olha, você vê, eu vou lá na igreja, eu escuto o pastor, eu faço a reza lá, tudo, eu volto, eu estou uma paz que só. Você não, você vive nesse desassossego. Que coisa horrorosa.
E é essa impressão que dá É, o depoimento da professora Ângela. Ô, é. Alfonso, E só assim, queria falar uma coisinha disso que a Bebete está Vai lá. falando. Olha como é interessante, né? Lá atrás, ele começa, o Wilson começa a colocar para nós esse questionamento e as meninas colocaram isso muito bem, tanto a Lúcia quanto a Letícia, né? A Letícia, né, colocou que ela fica inquieta de chegar numa casa espírita que tem ali a igreja na entrada, uma igrejinha na entrada. Então, assim, essa acomodação, ela é desejada, é almejada pela maioria de nós que viemos do catolicismo ou da igreja evangélica e queremos essa quietude, chegar lá, orar, voltar para casa e ficar tranquilo na nossa casa, que nós já fizemos a nossa parte, né? Então, quando você vê pessoas questionando, como o Luiz sempre fez, como ele está trazendo tudo isso agora, incomoda mesmo, né? O que seria do mundo se aquelas pessoas, se os grandes pensadores, cientistas e filósofos não tivessem ficado inquietos, né? Então, eu acho assim, essa inquietude do Luiz, o Luiz, a gente cresce, nós participamos desde a mocidade junto, né, gente? Então, o Luiz é da minha casa aqui, da minha cozinha. Então, assim, a gente via essa inquietude nele o tempo todo, e ele sempre foi aquele cara à frente do tempo dele. Ele sempre foi lá na frente, né? Então, assim, eu acho isso interessante também, né? Porque desde novo mesmo tem essa inquietude. E é por isso que as pessoas não gostam quando você. Aí alguém falou, a Letícia falou: ah, mas se a gente te. Eu quero ir na casa espírita para orar. Tudo bem. O que mais que vai ter? Gente, não é só orar. Orar, nós podemos cantar, mas nós podemos estudar, nós podemos debater, nós podemos criar grupo de estudo, nós podemos trazer assuntos que estão acontecendo aí, trazer para dentro da casa espírita e debater. Por que não? Né? Então, assim, eu acho que é todo uma coisa aí que nós vamos avançar, eu acho, nesse livro, dentro desses questionamentos. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí, falei. Bebete? e tem uma coisa assim, né? Eu já acompanho esse Ignatius há muito tempo. Eu já vi situações dele ser questionado, dele ser imprensado, que se fosse eu dava um tiro para cima e saía correndo. Então, eu muito assim de assistir, não só pelo conteúdo, mas pelo manejo da diversidade também, sabe? Porque eu preciso aprender muita coisa ainda nesse sentido. Então, ele realmente ele quer que questione, ele quer que antagonize, ele quer que levante provocação. Quando ele fala isso é porque é verdade. Não é só para dizer que eu estou aqui fazendo de humilde, não, mas ele é. Ele sabe o tamanho dele, mas ele sabe se colocar muito bem também. Eu- Meu primeiro contato com o professor Signatis, eu mandei um WhatsApp para ele, que foi até Elias que me cedeu o contato, pedindo os links dos vídeos das videoaulas que ele fez com o pessoal acho que da CEPA, se não me engano. Achei tão interessante que ele nunca tinha me visto na vida, não sabia quem eu era, me mandou os links e terminou assim: estou ansioso pelos seus argumentos e refutações. Como assim, me questiona, né? Assim, me contra-argumenta. E, evidentemente, que eu não fiz isso, porque não tenho cacife para isso tudo. Mas eu achei tão interessante essa postura, assim, com alguém que ele nem sabia quem era, né? Muito interessante. essa é uma outra coisa que eu ia perguntar para ele quando ele viesse. Os links que ele comenta no livro, que estaria no fim do livro, só que a gente lê o livro todo e não tem Não, esses não links. são esses links, não. Os links que eu pedi para ele são os das videoaulas do curso que ele Isso, deu. Eu ele tenho comenta todos. aqui da videoaula, são 8 Eu videoaulas, tenho todos, se você quiser. então pode passar, que eu gostaria, sim. Tá. E Para concluindo o Pode. nós lá. pensamento. Então, Lavínia, Oi. você podia passar para o grupo, que Passo eu sim, eles gostaria muito. estão todos no canal dele do YouTube. O Uhum. canal do professor Signati do YouTube, estão todos lá, mas eu passo para vocês sim. Passo do grupo. Tá bom, obrigada. E daí a professora Ângela conclui justamente isso, que ele traz escritores, autores espíritas e não espíritas para
essa proposta de ciências humanas e sociais e propondo repensar esses conceitos de forma inovadora e coerente. E é o que a Bebete acabou de falar, né? Ele tem uma coerência muito forte na maneira como ele apresenta o seu pensamento. E na introdução do Signat, ele comenta o quanto que ele demorou para efetivamente virar essa obra, né? Que começou no, ele como orientador de alguns professores, né? E justamente esse trabalho com esse grupo de Curitiba, uma bom, antes disso, vamos com calma. Ele comenta que a questão da época, né, que a doutrina espírita ela surgiu no positivismo e individualismo europeu, né, o eurocentrismo do século XIX, e anterior estava ainda também as ciências humanas e sociais, a psiquiatria, a psicologia também iniciaram nessa mesma época, né? Que nós conhecemos hoje por ciências sociais, ela se consolidou depois da doutrina espírita. Então, ele não teria como ele trazer alguma coisa com o sentido social de hoje que não existia na época. Então, o professor João Damasio, né, comenta que esse livro se debruça sobre justamente esses conceitos de época, procurando trazer uma adaptação para as teorias contemporâneas. E o autor, né, sugere uma interpretação de alguns conceitos das ciências sociais contemporâneas partindo da crença espírita. Ele não tenta colocar a ciência social dentro do espiritismo. E, ao contrário, ele parte do espiritismo para entender ou para chegar nos conceitos das ciências sociais contemporâneas e mostrar que os centros espíritas podem e devem trabalhar de maneira diferente quando ele vai trabalhar com a sociedade. Não é só o assistencialismo que importa. Lá na frente, depois a gente vai ver que ele chama atenção para isso, a questão do excesso de assistencialismo que nós temos nos nossos centros espíritas, que é uma proposta forte da própria FEB, né? A FEB, durante muito tempo, colocava a religiosidade espírita com base nos 4 evangelhos de Rusteng. Hoje, Rusteng são livros não aceitos pela maioria das federações espíritas no Brasil. Foi uma mudança muito forte nos últimos 20 anos, acho que nem isso. Talvez a Iracildo tenha informação melhor do que eu nesse sentido. Então, sair daquele pensamento positivista e individualista do século XIX, oferecendo uma interpretação social e política condizente com as realidades, tanto espirituais quanto sociais do dia de hoje. Mostrando por que o pensamento espírita oficial, vamos colocar isso entre aspas, porque existem centros espíritas bem distanciados das federações nesse sentido, esse pensamento é tão desarticulado das demandas sociais da atualidade, ou tem uma dissociação forte. Uma oportunidade do autor é apresentar sua tese como o espiritismo pode atualizar-se nas questões sociais. Isso começou
com a participação no Congresso Pan-Americano em Porto Alegre, em 2000, onde ele começou a pensar nessa tese e percebeu que várias pessoas tinham uma tese contra a ideologia da pureza doutrinária, né? E no ano seguinte, ele sofreu o contrário, né? Ele foi defender que essa pureza doutrinária está errada, né? Tá dogmatizando a doutrina, e ele tomou um fora, tanto que ele afastou-se da militância, como ele fala, né? Da militância espírita. Entre 16 e 19, como pesquisador interessado no espiritismo, ele observou os embates entre centros espíritas progressistas, aí progressista no sentido social de hoje, né? E os conservadores. Então, ele cita no livro, inclusive, situações em que falas do, do Divaldo Franco foram utilizadas, trechos de fala do Divaldo Franco, para colocar como se fosse ele se posicionando politicamente pela direita, o que não necessariamente é verdade, mas esse embate realmente foi forte nesses últimos anos. E com esse grupo de Curitiba, né, Cultura Espírita Livre Pensar, ele propôs um curso de Espiritismo e Teoria Social. E ele formou esse curso de forma remota, em videoaulas gravadas e tempos de discussão, né? Esse curso que a gente acabou de comentar. Opa, pulei um pedacinho aqui. Um pensamento social político sintonizado com o espiritismo, né? E esse curso foi reestruturado no Centro Espírita Allan Kardec de Santos e um grupo vinculado ao Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, ele foi de Porto Alegre a Santos, começando por Curitiba, veio para Santos e foi para Porto Alegre, e esse curso cresceu e virou esse curso em videoaulas que hoje está disponível no canal YouTube dele. Pressionado se ele continuava espírita, ele se declarou ex-espírita, né? Um neologismo jocoso que revela o limbo intelectual no qual se colocam aqueles que pensam fora da caixinha institucionalizada do espiritismo brasileiro. E eu senti isso na pele aqui na Federação Espírita de São Paulo, que algumas coisas que eu defendi em reunião fui massacrado assim de maneira, mas continuo participando, fiquei quieto na época, mas aos pouquinhos eu vou voltando a fazer os meus comentários. Por exemplo, eu digo sempre, às vezes que eu tenho oportunidade, que o espírita não tem culpa, o espírita tem responsabilidade. E a partir do momento que ele pensa na responsabilidade que ele tem no futuro, ele se preocupa mais com aquilo que ele vai fazer no presente. E a gente tem muito ainda na cultura espírita que você está pagando as suas culpas de vida passada. Tá? Não, a maioria das coisas que a gente passa, que nós passamos na vida atual, são provas, são verificando se aquilo que nós aprendemos, captamos. Muito pouco do que a gente passa aqui é expiação, a maioria é prova. Então, esse negócio, morreu 60 pessoas na queda de um avião porque eles e tinham que espiar em conjunto aquilo. Não, talvez um ou dois tivesse que espiar alguma coisa naquele acidente. A maioria foi prova. Talvez não para eles, mas para aqueles que ficaram. Então, a morte numa situação bruta, uma situação de emergência, geralmente é prova para a sociedade. Para ver se a sociedade toma uma posição de ajuda, de solidariedade. Então, são coisas que eu acredito e eu sempre procuro comentar esse tipo de coisa. E vira e mexe, eu levo fora. Mas faz parte.
Na sequência, o autor nomeia e agradece vários grupos espíritas e personagens que colaboraram na obra, né, direto ou indiretamente. Comenta, nesse trecho, ele comenta que existe um canal de comunicação, que ele aceita críticas de abrir essa obra para um debate contínuo, um site de discussões. E depois ele comenta que o livro é dividido em 3 partes. A epistemologia do espiritismo, necessária crítica contemporânea à mentalidade positivista que prevalecia no tempo de Kardec, e foi superada já no começo do século XX, né, com o desenvolvimento na filosofia e método de conhecimentos próprios para as ciências sociais. Lá na frente ele vai comentar esses métodos, né? A história do conhecimento espírita e como as ideias sociais e políticas são tratadas pelo movimento espírita, isso na segunda parte. Compreender os contextos para identificar as possibilidades e limites daquilo que se propõe pensar nesse livro. E, por último, a terceira parte, que é a parte inovadora, né? A parte que ele traz uma teorização social sobre os conceitos fundamentais do espiritismo, que, no caso, mediunidade, reencarnação, evolução individual e da sociedade, articulando-os a partir de uma visão social, política e coerente. Propõe uma sistematização para futuros estudos, mas ainda em teste. E esse teste ele está orientando trabalhos de mestrado e doutorado, sujeito a possíveis reformulações e reposicionamento necessário. Então, ele se coloca sempre à disposição de discutir o trabalho dele, e é isso que a gente pretende esse ano que a gente vai trabalhar. A minha parte eu praticamente terminei. Quem quiser colocar alguma coisa a mais, Letícia, mãozinha levantada. Só faço um adendo em relação a essa questão de que o positivismo do século XVIII tenha sido superado. Não foi. Até hoje a gente esbarra nisso com a consistência de uma parede muito forte, muito ainda bem estruturada. A academia tem muita dificuldade para abrir, né? Na minha tese de doutoramento, eu trabalhei com o Espiritismo como a última religião cristã que nasceu na modernidade, e eu apanhei muito, muito, muito por conta dessa questão deles ficarem o tempo todo me puxando para essa visão positivista e questionando os valores que eu estava levando para a discussão como vamos dizer assim, que até o Signatis fala assim, que o Kardec antecipa o método, né? Então, assim, é só esse comentário, que esse positivismo não foi superado ainda, né? E está longe de ser superado. Eu No, tenho, só encerrando minha fala, para não ficar muito comprida, o meu filho é um pesquisador, ele trabalha muito ele é professor na Unicamp e a gente tem alguns embates assim nas nossas reuniões com relação a essa questão da superação do positivismo dentro das ciências que são consideradas as ciências da elite, que fazem careta para as demais ciências, como que eles chamam de ciências menores, né, que são as nossas ciências humanas, sociais. Então, é isso que eu queria dizer. o Signat comenta aqui no final do item 1.2 que é uma herança do Karl Popper, né? Karl Popper, que ele chama de pseudociências tudo que não é demonstrável ou sujeito a uma verificação de falsidade. Com Então, as máquinas que existem, né? Que essa eu é, sempre, quando meu filho começa, eu falo, filho, só não tem ainda como mensurar. Porque a sua ciência chiquíssima, né, tá demorando demais para chegar lá. Então, nesse ponto, o próprio Karl Popper coloca, né, que nós não temos verdades, temos teorias. Essa teoria científica ela é válida enquanto não tiver uma melhor
ou enquanto ela não for refutada. Então, a mudança que teve em relação ao positivismo é isso. Você ainda continua tendo as ciências naturais, né, que o Kardec chama, na época de Kardec, chamava de ciências naturais, que é a química, física, matemática e etc. E passou a existir ciências que dependem, que não permite uma repetição do experimento, mas permite uma observação. O método de Kardec é justamente esse, é a observação. O que ele erra, é o que o Signat coloca aqui, é que ele tenta definir leis para que as coisas aconteçam. E nas ciências sociais, nas ciências psicológicas, não existem leis, existem parâmetros que podem delimitar por onde o estudo pode caminhar. Mas não existe uma lei que vá dizer, ó, se for assim, no futuro vai ser assim também. Esse é o cuidado que o Signat chama aí no capítulo 1.1 e 1.2. Mas Kardec foi inovador, né? A hora que ele trouxe um método de observação dos fenômenos que ele estavam acontecendo. Então, esse é baseado no positivismo de, de Descartes, né? Mas ele percebe que nem sempre ele conseguia repetir o experimento. E dependia, o mesmo médium poderia passar por situações distintas numa mesma sessão, ou em sessões diferentes. Então, isso o Kardec observou. Agora, achei interessante, o Signat, no final do capítulo 1, chama a atenção, vamos ver se eu coloco aqui na tela. O Espiritismo trouxe notoriedade a Kardec. O Livro dos Espíritos foi um best-seller para os padrões da época. Kardec previa que o Espiritismo fazia parte de uma grande transformação social advinda do mundo espiritual. E, junto com as realizações da razão, daria entrada ao século XX a um mundo de regeneração, no qual estaríamos todos integrados aos elevados objetivos dos espíritos superiores. Uma lei de progresso inevitável. Essa notoriedade dada a Kardec pelo Livro dos Espíritos permitiu que Kardec fizesse todo o trabalho seguinte. Ele fez a Revista Espíritas a partir de janeiro de 58, sem nenhum financiamento. Ele tirou dinheiro do bolso para imprimir o primeiro fascículo, e o primeiro fascículo pagou os segundos, o segundo pagou o terceiro, e assim por diante ele conseguiu publicar a Revista Espíritas durante 10 anos, até a morte, aliás, até o mês seguinte da morte dele, que ele já tinha deixado escrito, e a Revista Espírita continuou até o começo do século XX. Teve uma interrupção muito pequena, se não me engano, em 1908. E ela prosseguiu sendo escrita e servindo de manter essas informações ao público. Ele faz, no capítulo 1.2, ele faz uma crítica ao positivismo, né? Ele comenta que o positivismo foi superado pelos trabalhos que ele chama aqui de Círculo de Viena, e principalmente depois por o Karl Popper, né? Que ele mostra que no Círculo de Viena eles viram que precisava fazer uma demarcação entre o que era científico e o que não era científico. E baseado nesse livro de Wittgenstein, no Tratado Lógico Filosófico, eles procuraram montar um modelo lógico que garantisse a verificabilidade do empreendimento científico. Depois, mais para frente, já final dos anos 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra, Karl Popper propõe que
era impossível verificar a veracidade, mas podia-se provar a falsidade. Então, eu ia trabalhar pela prova da falsidade para desfazer uma teoria, refutar uma teoria científica. E aí ele comenta que isso, a ciência cujas proposições não fossem falseáveis seriam pseudociência. E aí ele entrou, ele tem uma briga muito grande com o próprio Freud, no fim da vida de Freud. Ele tem uma briga com Theodor Adorno, justamente nessa questão, que o Theodor Adorno defendia o que o grupo de Viena defendia, que você tinha que ter uma maneira de pensar a ciência pensando sempre na verdade. O Karl Popper falou, não, você tem que pensar a ciência sabendo, mostrando que não podia ser desfeito, ou que não podia ser provada a sua falsidade. Ou então trabalhar em cima das possíveis provas de falsidade para refutar aquela teoria. E aí, a partir disso, Theodor Adorno ele propõe justamente a ideia que as ciências humanas e sociais pode trabalhar com uma epistemologia de ciências naturais, primeiro porque o fenômeno social não pode trabalhar, né, com a epistemologia de ciências naturais, porque o fenômeno social não se repete e porque não é possível isolar em sociedades as variáveis intervenientes, ou seja, existem sempre variáveis que não é possível medir. Agora, é possível fazer, hoje se faz, trabalhos estatísticos de maneira a definir parâmetros de onde o cientista social vai trabalhar. E, concluindo, nessa ciência, aí o Signati coloca, né, utiliza-se métodos documentais, interpretativos, históricos, compreensivos, procura-se a clareza possível das coisas acontecidas, sem a pretensão de fazer previsões sobre o que vai acontecer. Que, infelizmente, vários cientistas sociais ainda têm esse viés, né, de fazer um trabalho, monta uma curva estatística e diz que aquela curva estatística vai identificar o que vai acontecer no futuro. É um trabalho de futurologia que geralmente se mostra quebrado lá na frente. Não se chega a leis ou padrões, no máximo a princípios éticos que servem de parâmetros para criticar a sociedade e desejar algo melhor. Mas nem se pode garantir que esses princípios éticos sejam desejáveis por toda a sociedade ou povo. Eu achei muito interessante esse posicionamento do Signati. Os princípios éticos que Kardec colocou e que muitos de nós ainda colocam são aqueles princípios éticos de Aristóteles, de Marco Aurélio, de Sêneca. E a sociedade atual acha esse o princípio ético que vale? Quantas sociedades existem numa mesma comunidade? Todas essas sociedades aceitam aquele princípio ético? Então, eu achei interessante esse posicionamento do Signati. Vamos ver lá para frente como que ele desenvolve isso. Pronto? Bebeto, você está com a mão levantada, quer falar? Eu acho que eu esqueci de baixar, desculpa. Alfonso, tira para nós a apresentação aí, você consegue? Oi? Fechar a... Sim. Opa. Fechou, né? Fechou. Ótimo. Aprendi mais uma, que eu não sabia usar esse Também aprendi que eu posso compartilhar com todo mundo. Todo mundo podia mexer aí, viu, se quisesse. Você que tem que autorizar. Bom, Quem abre a sala é que autoriza. Eu estava vendo aqui, eu achei interessante, lá no
no item 1.1, que é quando ele vai começar, né, no primeiro capítulo, falar sobre essa questão dessa visão, né, positivista, eu achei muito interessante ele falar que, para começar esse trabalho, ele fala assim, não é possível evoluir para uma teoria social no espiritismo sem efetuar antes uma discussão sobre o modo espírita de construção do conhecimento. E eu achei tão interessante isso, né? Porque essa construção do conhecimento, a gente não entende o que que é isso. Por isso que eu concordo com as meninas que estavam fazendo essa crítica, sabe? Quanto nós estamos longe ainda de entender, se você falar para uma pessoa, mas isso é dogmatismo, a pessoa não sabe nem o que que é dogmatismo, né? Então, assim, eu acho, e aí eu fiquei pensando, essa construção do conhecimento a partir dos nossos grupos espíritas, é complexo isso, porque você envolver as pessoas em estudo já é complicado. Se você fazer um estudo, por exemplo, vamos estudar a questão do aborto, igual nós fizemos outro dia na nossa casa. Então, assim, as pessoas têm resistência, né? Então, assim, e aí, como nós vamos estar mexendo nessa questão, nessa visão social, né? Então, assim, tudo isso a gente vai estar, né, esbarrando nesses questionamentos, como a nossa sociedade está movimentando, todas essas questões que nós estamos vivendo. E aí, uma coisa eu fico muito assim, achei muito interessante, até outro dia na nossa casa, nós recebemos ó, para vocês terem ideia, por isso que eu acho interessante que ele fala lá, que todo o estudo de Kardec baseou-se nas comunicações. Aí, na nossa casa, outro dia, a gente teve uma comunicação de um espírito falando sobre as crianças autistas. Achei tão interessante, porque a médium, quem veio a mensagem, ela é psicopedagoga. E uma psicopedagoga, ela tem uma visão hoje sobre o autismo que eu acho que não dá para você compactuar com certas ideias, infelizmente, disseminadas no meio espírita, de uma visão assim, de que a criança ou né, aquela pessoa fez alguma coisa e tal, e por isso que está naquela condição. Pode ser? Pode ser. Mas espera aí. E daí? O que que nós vamos fazer agora aqui, de concreto? Né? E é para isso que nós estamos estudando. E aí eu fiquei muito chocada, porque a mensagem que veio através dela, Alfonso, era uma mensagem totalmente desconectada de uma visão psicopedagógica. E aí eu fiquei Anacrônica, né? pensando, hã? Anacrônica. E aí eu fiquei assim, eu achei tão interessante, falei, olha, pode ser que realmente tinha um espírito ali, não era o dela, não. Porque ela é uma psicopedagoga, ela trabalha com isso o tempo todo. Ela sabe como que hoje já existem estudos avançados nessa direção e que mostra para a gente quanto que a gente pode estar avançando, né, em discussão para trabalhar melhor com a criança autista. E a mensagem, ela falava que era no sentido de conformar, de os pais acolhessem aquele espírito, que era um espírito com necessidade, tarará, tarará, tarará. Aí eu falei, meu Deus, agora vocês imaginam se a gente não tem essa visão de falar assim, opa, peraí, não tem que a ciência, o que nós já temos hoje? O que já está sendo trazido hoje? Será que essa discussão cabe? Né? Essa mensagem, porque veio dos espíritos, nós vamos aceitar? Né? Então, assim, e aí isso mexe muito comigo, porque quando ele fala, né, que a gente precisa partir de como dessa discussão, de como esse conhecimento é construído na casa espírita. Será que a gente discute isso? Né? Inclusive, eu quero levar essa mensagem em discussão lá no nosso grupo mediúnico, para a gente debater ela lá. Eu achei muito interessante. A Lavínia. Inclusive, o que as pessoas têm comentado bastante, e é uma coisa que tem sido bastante discutida assim, em outros grupos, é a questão de como que vocês, recebendo uma mensagem, aplicam o método de Kardec. Vai levar isso para o grupo e vai perguntar para os outros espíritos também o que é que eles acham a respeito do tema, e não aceitar simplesmente porque foi um espírito que falou, né? Então, a construção do conhecimento, se a gente seguir Kardec, é uma metodologia.
né? Recebeu, questionou, perguntou para os outros espíritos, estudou, checou com a ciência. Quer dizer, é exatamente isso que você está falando. Construir o conhecimento espírita necessariamente exige que se aplique o método de Kardec, que era a questão da investigação, que ele mandava as questões para os espíritos para responder, e isso era feito domesticamente, né? Eu acho muito importante isso, a questão dessa construção do conhecimento. Eu acho particularmente que essa construção do conhecimento, ela esbarra um pouco essa resistência nessa ideia do espiritismo enquanto doutrina consoladora, porque invariavelmente a busca do conhecimento vai nos deslocar desse lugar de consolo, né? Por exemplo, assim, no sábado agora, por exemplo, lá no centro que eu frequento, a gente tem cirurgia espiritual, né? E a pessoa que fez a palestra introdutória estava falando da mágoa, né, dos sentimentos, como que isso traz doença. E aí, mas vai para aquela vertente de que tudo está predeterminado, de que as causas dos sofrimentos ou são antecedentes ou atuais. Eu gosto muito quando o Elias fala das causas sociais dos sofrimentos. Aí eu fico pensando assim, aí aquele pobre coitado daquele trabalhador que tem um nome grandão, até que fica respirando amianto, né? Aquele monte de trabalhador que respirou amianto e está tudo com o pulmão petrificado. Quer dizer, todo mundo veio com a mesma programação, né? Aquele trabalhador que está envenenado de jogar pesticida no tomate. Então, assim, a gente acaba. Porque é simples você dizer assim, não, eu tenho essa doença porque eu estou espiando, porque Deus assim quis, porque Deus é bom, maravilhoso, nada acontece sem a permissão de Deus. E isso, de uma certa forma, traz um consolo para a pessoa. E todos os nossos debates vão nos deslocar desse lugar de consolo. Acho que essa é uma grande barreira que a gente encontra, né? Resistência a esses debates nas casas espíritas. Para começar, como é que se faz uma educação com limitação de assunto? Não se pode falar de política. É óbvio que de política partidária ninguém fala, mas de polis, da vida das pessoas, da maneira como vivemos, a gente tem que falar num contexto educacional, sem dúvida nenhuma. E aí, uma outra coisa que o Signates coloca assim: a fé raciocinada no passado já foi raciocinada, é isso aqui que Kardec trouxe, já está posto, ponto, acabou, né? Não. Aí eu vou copiar a Lavínia e vou falar fé raciocinante. A todo instante eu estou buscando por um elemento que me faça ver. É isso aqui que está sendo colocado? Como é que uma psicopedagoga me fala que essa relação de causa e efeito no autismo? Isso aí é Talião ou é o Cristo? Como é que é isso? Que época da história que está sendo trazido isso? Então, é uma proposta que joga para cima tudo que está posto. É como se a gente estivesse começando de novo a aprender a realmente raciocinar nisso que a gente coloca, que a gente está buscando. As outras fés não são raciocinadas? A fé de outras igrejas não tem raciocínio? Não tem alguma coisa que você não é levado àquela fé por um pensamento, por O uma, dogma, Mas é um por uma pensamento elitizado, né? Normalmente, nas outras religiões, você tem o iniciado, né? Você tem o papa, você tem o pastor, você tem o padre, o detentor do conhecimento, aquele que recebe por inspiração divina o conhecimento para ser disseminado e à aquele que tem fé massa sem sem religião. questionamento, né? Essa é a grande diferença, né, que vem trazer para a gente a fé raciocinada. A gente não tem padre, não tem papa, não tem nada disso, é tudo mesmo, né? Mas, Se mas se fizer a gente besteira, pegar só o, um pouquinho vai no umbral. mas se pegar o início do espiritismo, o Kardec foi extremamente elitista. Olha, eu Ele particularmente tenho procurou. uma dificuldade grande com isso. Eu acho o espiritismo muito elitista. Não só pela sua. Não que isso seja uma coisa orgânica, nós seremos elitistas,
Mas Uhum. a própria estrutura de muita leitura, de muita doutrina literária, da fé raciocinada, acaba levando. Tanto que no Brasil o espiritismo é religião de classe média, média alta. É, Né? E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu me lembro a primeira vez que eu levei meu filho no centro espírita, ele falou assim: mãe, aqui não tem preto, não? Entendeu? Então, assim, isso é complicado. E a gente reclama que a gente tem uma visão assistencialista, que a gente dá a cesta básica, mas não consegue integrar o nosso centro espírita, os nossos, né, quem recebe os nossos é, projetos sociais, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer esse link, né? A gente não consegue simplificar. E aí a gente acha que para a gente estudar tem que ter didática, o cara que vai falar lá na frente tem que ter um certo conhecimento de sociologia, né? E a gente acaba elitizando mesmo o é. espiritismo, isso aí não tem a menor dúvida. Nem à toa que eu vou bater um tambor de vez em quando para deselitizar um pouco. Então, eu levantei a mão, tem mais alguém que levantou? Lúcia Só primeiro. para complementar. Então, só uma questão que eu queria complementar, dessa questão de expiação. Então, assim, eu lembro que estava num grupo espírita e aí a pessoa falou, não, porque os judeus que foram dizimados lá no campo de concentração, eles eram os cristãos, fazia parte daquele povo que votou em Barrabás. Aí eu falei assim, quantas pessoas viviam, quantos habitantes estavam naquele lugar? Vamos botar, foram 6 milhões de judeus, tinham 6 milhões de pessoas ali. Então, só isso já é uma coisa assim, e a pessoa não consegue entender, entendeu? Assim, estou falando dessa questão da fé raciocinada, né? Mas a pessoa não raciocina. Entendeu? Então, você ouve uma coisa assim absurda e não questiona, entendeu? É verdade, deve ser isso mesmo. Foram feitos, eles estão sofrendo o que eles fizeram Jesus sofrer. Aí, assim, é uma coisa maluca, entendeu? E não adianta, não há nada que faça aquelas pessoas Esse, mudarem. esse era Elas o pensamento continuam nazista, né? repetindo isso. Esse era o pensamento Então, eu nazista. estou falando O assim, nazismo era então, extremamente assim, católico e se colocava como a 13ª é, cruzada. então, aí eu estou falando assim, mas as pessoas repetem isso, É, você ouve, e aí eu tento fazer, né, mostrar, mas aí eu vejo que as pessoas querem uma resposta simplista para tudo. E aí tudo é explicação, a explicação tudo é espírita. Aí eu lembro de aí eu tive a sorte de participar de um centro que tinha uma diretoria mais progressista. Depois a diretoria foi dizimada e aí entrou um espírita comum, né, que eu falo. Então, nesse caso, eles chamaram um médico é, mineiro, que era até ter um hospital psiquiátrico André Luiz, né, lá em Minas, e ele falando assim, que ele ficava revoltado com os colegas espíritas, né, os médicos espíritas, que o tempo todo queria ver obsessor, 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 né, isso é dogma. Aí ele falou assim, um dia apareceu uma pessoa lá que o obsessor dele era um tumor do tamanho de um limão na cabeça. Então, assim, ele precisava de uma cirurgia, né? Uma neurocirurgia. Então, em vez de o tempo todo, a pessoa acha que tudo é espiritual. Não, e ele falando, claro que tem coisa física, né? Tem coisa que precisa ser tratada, tem tumor que você precisa enxepar. Se você não enxepar, não tem. Você não vai tirar obsessor nenhum, você pode tirar 500 obsessores que aquele cara vai morrer por causa do tumor. Então, ele falando isso, então, ainda tem essa ideia de que tudo, não, eu preciso ir lá tomar um passe. Não é bem, sabe como é que é? As pessoas têm que ter consciência, né? E essa questão que você colocou da responsabilidade, então eu vi uma vez um texto muito bom que os responsáveis são felizes,
porque são aquelas. O que é ser responsável, né? A responsabilidade é a habilidade, é você responder com a habilidade que lhe foi concedida. Então, assim, se você é médico, você pode, ele fala que pode fazer nesse sentido. Você tem uma missão. Ah, não assim uma coisa, uma missão, sabe? Se você tem uma responsabilidade social, né? Você tem essa responsabilidade. Você não está aqui à toa, sabe? Você não veio a passeio. E essa consciência não é para você se martirizar, né? Se chicotear, não é isso. Vive para fazer as coisas, né? Explicar, interferir, caridade, falei. Gracilda, você está com o som fechado. Falando para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou aqui, ó, com os 4 evangelhos aqui do Rustem na mão. O primeiro livro, né? São vários volumes. E aí eu estou com ele na mão e eu estava aqui olhando, curiosa. Isso aqui é a 6ª edição. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso aqui deve ter dado uma confusão na cabeça dos espíritas do Brasil, porque ele começa falando, para você entender essa obra, você tem que ter lido o Livro dos Espíritos. Ele fala que primeiro o Livro dos Espíritos é uma observação aqui da FEB, olha, para que você leia este livro. Ó, para que o leitor melhor possa compreender e assimilar os ensinamentos contidos nesta obra, necessário se torne que, primeiramente, leia as seguintes obras de Kardec: o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. A editora. Ó, a editora, FEB, tá, gente? FEB, aqui. A FEB editava os livros do Rustem, e depois daquela, né, tentativa toda de mudar isso, de várias tentativas, né, que não foi só uma, e várias pessoas tentaram que não fizesse mais essa divulgação do Rustem. E aí eu volto naquilo que o Luiz fala lá. Como que esse conhecimento nosso, na forma espírita, na forma brasileira do nosso espiritismo, foi construído, né? Sendo que aqui ele vai fazer toda essa volta para Jesus, para Maria, para os apóstolos, para Moisés, ele vai trazer tudo isso aqui, esse endeusamento. Não que a figura de Maria como mãe, para mim, ela já é maravilhosa, mas assim, ela não sabe até mais nada, né? Mas assim, é porque isso tudo está tão impregnado no nosso movimento espírita, eu fico pensando, olha aí, a gente tem que olhar para trás para poder avançar, né? E é isso, eu acho que nós vamos fazer muito essa busca de como o nosso conhecimento, né, está sendo construído, que é o que ele vai avançar agora, né, nos próximos, né, Alfonso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente pode já encerrar, né? Fala aí, A gente Alfonso. tem que ver a semana que vem, né? Ah, é mesmo. Quem vai cuidar? Lavínia, Arlene, quem, gente? Rejane, Como é que vai Letícia. ficar a questão do... Eu vou estar no Rio. Então, Ah, assim, é como lá é mesmo. minha neta, meus filhos, é uma É confusão mesmo. danada, eu Já não é, já posso é ir. semana que vem o carnaval? Não, Ela vai para o carnaval e vai ficar por lá. Não. Eu, não, Você eu tem vou, neto? Você não tem o cara meu de quem tem filho neto? vai fazer uma defesa de mestrado, depois ele vai faz aniversário, daí talvez eu fique por lá. Então, na pegar aqui semana que vem, quem vai cuidar para nós? Semana que vem vai ser dia 24. isso. Lavínia, você pode cuidar? Aí Ou a no dia Letícia? 3 a gente não tem, não é isso? Isso, aí eu acho que dia 3, né, É gente? Segunda-feira de tem carnaval? 3 e 4 ou 3, 4 e 5? Não, a próxima segunda-feira é dia 24. Ok. Isso, Aí a outra é a segunda-feira de carnaval, dia 3. Acho que essa a gente pode dia 3. pular, né? Pode pular, né, gente? Vocês E como é que concordam? a gente vai ficar com o negócio dos encontros do Signax? Ele vai. Já definimos para a gente poder organizar? Mas a Bebeque saiu, né, para a gente conversar com ela. A Eu gente posso pode. fazer na próxima semana, mas quais serão os tópicos? A Lavínia, a Um 3 Lavínia e que um vai 4. apresentar a semana que Um vem? 3 e um 4, Lavínia. 3 e 1.3 e 4? 1.4.
só pegar aqui. Isso. Eu acho que O ponto 3 é bem grandinho. 1.3 e 1.4, é porque 1.5 ele está muito ligado com 1.6. Se a gente fizer Aham. até 1.5, daí fica. Eu acho que é melhor fazer 1.3 e 1.4 e depois Agora do eu carnaval a queria, gente eu, faz eu queria dar 1.5. uma sugestão. Eu não sei se vocês concordam. Até pela essa primeira experiência que nós tivemos hoje, com o Alfonso ele apresentando, eu pensei até nos meus grupos de estudos, por que que a gente não faz assim? A pessoa que vai fazer a apresentação, ela divide em blocos a leitura dela, que daí ela termina, daí ela abre para a gente falar alguma coisa. Depois ela lê de novo o restante e abre. Vocês não acham que é mais produtivo, não? Em vez de Vocês fazer entenderam o que eu essas falei? interrupções como foi feito hoje, Eu acho Vamos assim, que supor, cada um vai vamos fazer supor, de um jeito. Eu, por exemplo, provavelmente não vou fazer do jeito que o Afonso fez. Eu costumo trabalhar com PowerPoint. Então, de repente, a cada slide a gente abre para o pessoal conversar. Acho que vai ser difícil a gente esquematizar um método único para cada um. Cada um vai fazer da Eu forma também, que puder, né? mas é Não, eu verdade, vou- Lavínia, eu esqueci Pode disso, é fazer porque eu pensei material, no formato do Se a pessoa Alfonso. não tiver, né? mas Acho que nem é obrigatório fazer material, assim. Se a pessoa não souber mexer ou não se entender muito bem, a gente faz até a leitura mesmo, a não, leitura mesmo do texto, compartilha, né? Para todo mundo poder você tem participar, para razão. ficar restrito só a quem tem condição de fazer algum tipo de material, Isso. eu acho. Sim. Então, ponto Então, 3 e eu 4 para semana que vem. Eu acho que ficou dinâmico, porque as pessoas, na hora que quiseram, tiveram dúvida e tal, quiseram colocar, foi colocado e Sim, né? ficou. Eu não tenho capacidade técnica assim, de apresentar, mas fazer o negócio escrito, eu posso fazer em algum Ótimo. momento, e aí alguém apresenta. E pode ser Iracema, assim. Eu você não, está mantendo Tem aquele mesmo sim, grupo do Lúcia, ano você fala passado, né? super bem. não, eu que estou é, O falando grupo do Alfonso? WhatsApp, técnica. o grupo Estou do falando WhatsApp, de você tirou alguém ou está aquela mesma Tá turma do ano passado? todo mundo está lá. É que o Todo mundo tá Werneck lá. me perguntou como é que participava, eu falei, você Tá está no grupo, Tá no grupo. Não tirei ninguém, é só só, coloquei é só mais entrar. gente. Gente, Então, ó, tá. podemos nos Tá despedir? certo? Então, e já vai pensando aí quem vai Então, fazer boa noite a os outros todos capítulos. e todas. Certo. Só Boa o noite. Alfonso que está aí, né? Boa De homem. noite. Boa O noite. menino. Boa noite, As Boa noite. meninas e o obrigada. menino. Boa semana. Fiquem Boa com Boa noite. noite. Deus. Até Até a Obrigada, mais. Alfonso. próxima. Muito bom. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.